Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural. Mais uma semana, mais um programa que a gente abre para bater um papo com vocês sobre cultura, sobre artes, qualidade de vida. Eu sempre falo, viu, Edivaldo? Para nós, cultura e arte é qualidade de vida, é fazer as pessoas melhores, mais inteligentes, mais conscientes do seu entorno, do seu papel na sociedade. E eu acho que só pela cultura que a gente... Cultura e educação, né? São os dois pilares que a gente consegue transformar na sua sociedade. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Café Cultural, um prazer, uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite, Edivaldo. E eu queria abrir o nosso programa com a pergunta que eu faço sempre. Quem é Edivaldo Silva por Edivaldo Silva? Obrigado, Sérgio, muito obrigado. É uma honra, um prazer estar falando contigo aqui no Café Cultural da Rádio Mega Brasil e com toda a sua audiência. E concordo absolutamente contigo. Acho que educação e cultura fazem parte da nossa saúde física e mental, né? Uma coisa está ligada com a outra, e a saúde física e mental de todo um país, né? Sim. Eu acho que um país que investe fortemente na sua própria cultura, valorizando sua cultura, e a educação, desde base até desde a base ali da pré-escola até a universidade, é um país que tem tudo para crescer e ganhar, né? Espero que o Brasil retome esse caminho, siga nesse caminho e a gente sem dúvida, meu amigo. Cultura e educação. Adorei a sua entrada aí. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Sim, legal. Legal, e falando de mim, eu sou um cara que sempre tive a minha carreira profissional muito voltada para o campo da publicidade. Eu me formei como publicitário e segui como publicitário, trabalhei no Grupo Abril como diretor de arte, e depois fui para empresas de tecnologia, né? Trabalhei na Movile, que tem o iFood, tem grandes aplicativos, né? Eu trabalhava na área de parcerias de conteúdo, então eu falava com grandes empresas como Fox, Disney, e aí eu fui para a Fox cuidar da área digital, Portal Terra e empresas americanas, Integrated Science, tá? Hoje eu estou numa empresa americana chamada Zephyr, que cuida dessa área de brand safety, brand suitability para grandes agências e grandes marcas. Então, é uma carreira muito voltada para essa publicidade, só que, como você falou no começo, eu valorizo muito a cultura, adoro e quero muito estar muito próximo disso. Eu sempre busquei estar muito próximo desse ambiente. Então, eu fiz um mestrado na Unicamp, em artes e multimeio, e fiz um estudo sobre um seriado multiplataforma que tinha na TV Oi, então foi muito legal, e sempre tive esse contato aí. E nesse trabalho de busca e trazer um pouco mais disso aqui para o Brasil também, eu lancei um livro, o primeiro livro, chamado Revolução do Streaming. Então, a base foi o meu mestrado, eu lancei esse livro, graças a Deus foi muito bem aceito. Legal. Na biblioteca da ESPM, Belas Artes. Eu acabei de ser citado, fiquei muito feliz por o Paulo Henrique Ferreira, que está lançando um livro sobre brand publishing na Fundação Dom Cabral, e uma página inteira do meu livro, falei, cara... que legal. É bom, né? Na verdade, sim, a gente, obviamente, e sem falsa modéstia, não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira. Quando a gente escreve alguma coisa, quando a gente realiza uma obra, claro, primeiro é um prazer pessoal, não tenho a menor dúvida que é um prazer pessoal. Mas, assim, quando a gente consegue ter o reconhecimento que o conteúdo é bom, que está ajudando outras pessoas, está ajudando o mercado, um segmento de mercado a se desenvolver, cara, isso é muito gostoso, né? Muito bom pra gente. Exato, excelente. Então, e nesse momento de fazer e lançar esse livro, eu já estava cuidando desse outro livro que eu lancei agora. E esse, graças a Deus, é um livro que também eu acabei de lançar agora, dia 9 de fevereiro para Labrador, e já começou, graças a Deus, muito bem. Primeiro, eu estou aqui conversando com você, então acho que já é uma conquista enorme. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, um prazer. E ele já foi indicado também numa lista de 15 livros, no Aventuras na História do UOL, como o primeiro. Está na lista, o primeiro livro sobre livros incríveis que se passam em períodos históricos interessantes. Falei, uau, que legal, já está começando a reverberar já alguns
compradores, né, que compraram via Amazon, já colocaram lá seus comentários. Que legal, que legal. Por enquanto eu tô com 5 estrelinhas, estou começando lá. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse teu livro, que é o motivo principal de você estar aqui, mas eu acho que a gente bate. Aqui é bateção de papo, já te falei desde o começo. Quando a gente fala de tecnologias, desse mundo digital, que na verdade foi um dos grandes segmentos que foram alavancados e impulsionados com a pandemia, né? Na verdade, acho que todo mundo partiu para esse lado digital, todo mundo, não, eu não gosto, eu não quero, mas todo mundo foi, todo mundo hoje em dia tem os streamings para assistir, gosta muito desse mundo todo. Uma vez me falaram que uma consequência disso tudo é uma redução na exigência da qualidade. Que antigamente, vamos dizer assim, no mundo pré-pandemia, se preocupava com qualidade. Ou seja, se o vídeo não tivesse perfeito, se o áudio não tivesse perfeito, se a transmissão não tivesse perfeita, não se fazia nada. Hoje em dia, com a massificação, olha, tem um problema de iluminação, não tem problema. Olha, na verdade a internet vai falhar um pouquinho. Não tem problema. As pessoas estão com esse não tem problema, reduziram a exigência da qualidade para ter mais quantidade de ações nesse mundo digital? Eu acho que sim e não. Sim e não, por quê? Porque depende do veículo e da mídia que você está produzindo, distribuindo conteúdo e que o receptor está recebendo esse conteúdo. Então, por exemplo, uma linguagem boa para uma TV aberta, de um seriado ou de um programa, para uma TV aberta, é diferente de uma linguagem para o YouTube, por exemplo. E a linguagem do YouTube é diferente da linguagem do TikTok. Tá. Dando um bom exemplo aqui, né? O TikTok hoje ele se posiciona não como uma rede social, ele se posiciona como uma plataforma de entretenimento. E para fazer os vídeos ali, para você criar os vídeos, distribuir os vídeos, é uma outra linguagem, um outro approach, tanto é que muitas marcas tentam adaptar a mesma propaganda que eles colocaram no YouTube para o TikTok, não dá certo. Não dá certo. Criar toda uma estrutura para rodar lá dentro. E o mesmo vale também para produções de alta qualidade, como o Café Cultural, né? Então, você tem uma preocupação com qualidade, com entrega, etc. Mas se você for adequar esse conteúdo para o TikTok, você vai fazer de um outro jeito. Se você vai fazer numa TV aberta ou por assinatura, você vai montar também de um outro jeito. Então, não é que você perdeu a qualidade. Você pode adequar essa percepção da qualidade para diferentes linguagens, dependendo da plataforma que você está distribuindo, entendeu? Entendi. Porque isso vale para streaming, para tudo, para quase tudo. Até porque eu te fiz essa pergunta também por causa eu sou jornalista de formação, e o jornalismo sentiu muito isso. Com a entrada das... já começou quando as redes sociais começaram. Assim, hoje em dia, com todo mundo com celular na mão, sabe, você não precisa mais de uma câmera para registrar o fato. Eu tenho a câmera aqui, tá na minha mão a câmera. O meu celular é a câmera. Escrever, teoricamente, você sendo alfabetizado, todo mundo sabe escrever, o que é diferente de saber se comunicar. Mas o jornalismo sentiu muito isso. A velocidade da informação, a necessidade de informar cada vez mais pessoas num menor tempo possível. Gente, de vez em quando você vê um nós fumo. E a gente corrige depois. O importante é informar. O importante é colocar lá. Mesmo que às vezes... E aí vieram as famosas fake news, tudo aquilo. Não sei o que lá. A gente corrige depois. A gente tira do ar. Eu sempre fui muito contra isso, porque eu acho que estrago feito é estrago feito, ponto. Não vai corrigir depois. A correção nunca é na mesma proporção, na mesma qualidade, na mesma dimensão do ato do estrago feito. Eu sou muito crítico com essa coisa. Eu gosto muito de pensar muito no que a gente vai divulgar, porque senão, gente, você está colocando vidas e carreiras em jogo, em risco, e a responsabilidade acima de tudo, né? Isso, acho que é legal. Não, acho que é bom essa sua avaliação. Acho que o jornalismo sentiu muito, e eu vi isso de perto na Editora Abril. Eu trabalhava numa área da Editora Abril que era de revistas segmentadas. Eu era
diretor de arte, várias revistas ali na Editora Peixes, que tinha Sete, Próxima Viagem, Gula, Verbem, era o Angelo Rossi, né, junto com o Abril. E eu acho que o jornalismo tradicional sentiu muito aqueles que não souberam se adaptar a essa nova realidade. Então, eu quero dar meus parabéns a você, Sérgio, porque você é um jornalista que está totalmente antenado, participando do Café, pilotando, né, do Café Cultural, numa rádio online de grande alcance. Então, você entrou nesse mundo e você está pilotando um programa de altíssima qualidade, mas muita gente não conseguiu. Muita gente ficou muito aferrada ao papel, aquela coisa mais tradicional, não soube fazer. Não só pessoas, grandes grupos como o Grupo Abril. Cara, o Grupo Abril, para mim, foi uma escola de jornalismo. Foi assim, uma escola de tudo. Hoje, com todo respeito aos profissionais que trabalham lá, é uma tremenda empresa, mas não é nem... Era uma coisa muito... E a Abril investiu muito nessa área digital. Ela teve a oportunidade de ser sócia do UOL, por exemplo. E foi perdendo oportunidades. Por quê? Porque todo o pensamento aqui do board, totalmente voltado para o impresso. Não souberam se adaptar. Eu acho que não adianta você... Não, eu tenho investimento no mundo digital, não adianta. Se a cultura da empresa não linguagem, a cultura, se adaptou... Não adianta, cara, não adianta, porque você pode jogar milhões em ações, em tecnologias, em fatos, você vai estar jogando milhões fora. Não tem como. Se você não tem o board, os diretores, o pessoal do marketing, os diretores de redação, olhando para isso com carinho e sabendo aproveitar, você não consegue. Mas tem grandes exemplos de empresas que conseguiram se adequar e conseguiram trazer bons resultados, assinatura, sei lá, New York Times, tem várias empresas que souberam fazer esse caminho de adequação para a própria Globo. Ela sofreu um baque, mas ela conseguiu se reorganizar. Se posicionar. Acho que ela se posicionou nesse streaming, no mundo digital. Aliás, streaming é uma loucura, né, cara? É uma loucura streaming. Hoje em dia, e assim, eu não conheço hoje uma pessoa que assine uma plataforma de streaming. Ou, quer dizer, você tem todas, e aqui a gente pode falar marca, não tem nenhum problema. Eu tenho Netflix, tenho a Prime Video, tenho a Globoplay, tenho o Disney Plus, tenho não sei qual Plus, o Star Plus. Porque, gente, e se surge mais alguma, você vai atrás. E aí de repente você vê o mesmo filme, o mesmo conteúdo, tá em 2, 3. Não, mas tem aquele conteúdo que eu quero que só tá nessa. Então, gente, virou uma loucura isso, né? Virou uma doideira essa coisa de você tem, aí tem o YouTube Plus, tem o Amazon Plus, de música, mas minha música você escuta gente, é uma loucura. Mas vamos falar do teu livro, tem os grátis também, né? Tem os grátis, Pluto TV, VIX, que tem qualidade, ou TV, que é um monte de coisas antigas lá que você assistir, é muito legal. É muito legal, é uma loucura. E aí você fica assim, mas você tá assistindo qual hoje? Não, só assisto essa. Então, mas olhando pelo lado bacana da história, eu sempre busco olhar o lado bacana que a gente consegue sair bem. É o que você fez com o mundo digital. Você se apropriou e está aí pilotando esse programa. Olhando pelo lado positivo disso tudo, são mais canais de distribuições para conteúdo nacional, para conteúdo brasileiro. Então, tem muito seriado que a gente vê na Netflix, por exemplo, ou agora na Amazon Plus, ou indo para outros streamings, que não teriam espaço na TV, nem no SBT, nem no Globo, nem TV. Não. Se você fosse contar nas TVs abertas de TV da cabo. São seriados produzidos com altíssima qualidade aqui no Brasil, então eu acho que isso é uma coisa boa para o mercado, para o nosso mercado de jornalismo, publicidade, audiovisual. Eu acho que precisa ter oportunidade, eu acho que precisa, essas produções todas têm que se fazer serem vistas. Exato. Não adianta estar no meio lá e de repente, mas eu não vi, não. Divulga, fala. Exato, só os amiguinhos ali da faculdade. A minha mãe viu. Do boteco, não? É legal a faculdade do boteco, mas tem que espalhar, né? Tem. Isso aí. Mas vamos falar do além da fumaça. Como é que foi? De repente você saiu desse mundo de tecnologias, de streaming, e foi para uma ficção. Sim. Cara, foi uma coisa muito gostosa de fazer, foi um mergulho nesse mundo da ficção. Na verdade, assim, eu sempre fui muito fã dessa literatura de suspense, aquela que te prende do começo ao fim, né? Mas com uma pegada mais poética, histórica, até filosófica, como nos livros não sei se você conhece, o Manuel Esteves Montalbán, que é um espanhol que escreve livros
sobre Barcelona, sobre história, escreveu Os Mares do Sul. Ken Follett é o grande best-seller nessa área de romance de suspense histórico. Humberto Eco, né, com O Nome da Rosa. Maravilhosos. E Denis Lehane, sobre Meninos Lobos, Drinks da Guerra. Então, e aqui no Brasil a gente tem grandes autores também. Tem o Marcos Rey, sobre suspense, né? Livros de suspense. Marcos Rey, Estela Caro, Rubem Fonseca, Lúcia Machado de Almeida. Mas eu não vi tanto, não vejo, pelo menos nas estantes das livrarias, muito uma produção mais voltada para a sala de romance de suspense histórico, como tem para os europeus, americanos e ingleses, né? Então eu entrei nessa, decidi fazer minha contribuição para esse romance de suspense nacional, com Além da Fumaça, que tem uma trama bem legal. Eu fiz uma coisa cheia de ação, reviravoltas, ele se passa no período ali sombrio do fim da Guerra Fria. Eu construí uma investigação bem engenhosa que ultrapassa as fronteiras da Alemanha e chega no Brasil no fim da década de 80, e trazendo um pouco essa coisa do fim, as coisas que ainda estavam vivas do fim da Segunda Guerra Mundial e uma sociedade que estava à beira de derrubar o muro, né? Antes da euforia do fim do muro, né? Que o pessoal achava que ia acabar a Guerra Fria, e a gente vê que não acabou coisa nenhuma, né? Só ver a guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Ela não tá mais fria, tá? Ela tá quente, bem quente. Tá requentada e bem requentada, né? Então... Agora, pesquisa em cima de pesquisa, na verdade, né? Eu acho que para fazer esse teu trabalho tem que se aliar pesquisa, porque tem um cesto de fatos reais, de locais, e tem o cesto da ficção da tua criatividade. E você teve que rechear esses dois cestos e juntá-los, né? Exato. Você pegou bem na veia para construir um romance histórico, suspense, que era o meu objetivo, e graças a Deus acho que consegui alcançar bem. Eu tive que fazer muita pesquisa, eu tive que olhar para poder aumentar bem essa história e para que os personagens e a narrativa fluíssem de maneira bem coesa nesse universo. Então eu pesquisei nome de rua, políticos importantes da época, a música que estava tocando nas rádios, o tipo de carro que estava, as ruas de Berlim, o Brasil, que tinha no Brasil na época, como as pessoas lidavam. Então eu fiz um cuidado com cada um desses detalhes que eu via nesses mestres, né, que a gente... Porque eu acho que esse que é o segredo, Edivaldo, o grande segredo, assim, você poderia ter inventado tudo, poderia ser uma obra 100% ficcional? Poderia. Sem o menor problema, sem o menor preconceito, nada, ótimo, ela seria ótima, talvez da mesma forma. Uma rua, um nome de rua, essa rua existe? Não existe. A música que estava tocando, essa música foi um dia composta? Não foi, eu inventei também a música. Quer dizer, não teria problema nenhum. Mas a partir do momento que você coloca elementos da realidade na sua trama ficcional, você começa a gerar reconhecimento. A pessoa que está lendo, que conhece um pouco da história, ela vai falar, poxa vida, essa música existe. Exato. Essa rua realmente existe. Bobeando, até já passei por lá, se eu visitei aquela região, eu conheço essa região. Quer dizer, isso traz proximidade, isso traz mais aliança com o teu leitor, sem dúvida alguma. Exato. Então, por exemplo, o Bruno, que é o personagem central da história, um taxista de Berlim, que vive em Berlim em 1987, e daqui a pouco posso falar um pouquinho da trama, mas só para você entender o contexto. Ele, sei lá, tá ouvindo rádio, aí tem uma notícia no rádio de um político alemão que estava acontecendo alguma coisa, e tinha a ver com essa coisa ainda meio que remanescente ali da Segunda Guerra. Então, que era um político que veio desse mundo. Então, era assim, tem uma notícia de rádio. E aí eu tive que pesquisar o que estava rolando nas rádios, então tudo para fazer uma ambientação. E aí até voltando um pouquinho para o que você falou, tem um amigo meu, Sérgio Túlio Caldas, que é um jornalista muito bom, trabalhou na Abril também, hoje ele escreve bastante sobre viagem, né, viagens e turismo, aventura. E ele falou, Ed, você pegou bem o ambiente, porque ele morou na Alemanha um tempo, e tudo isso, as coisas que eu falava no livro, né, dos filhos do nazismo, não os filhos do nazismo como uma coisa assim, que são nazistas, não, mas sentiam isso, né, que sentiram essa guerra entre os soviéticos, tal, eu transformei tudo isso num tom humano. Então, busquei sempre criar uma coisa mais humana para esses fatos históricos e se aproximar da realidade, para que
mesmo quem não conhece Berlim, mesmo quem não viveu em São Paulo na década de 80, tem essa sacada. Se sinta dentro desse ambiente onde os personagens andam, porque os personagens, eles não são personagens históricos. Eu não estou falando do Ronald Reagan, do Gorbachev, não nenhum desses. Eu estou falando de personagens de ficção que com uma trama bastante elaborada, mas dentro de um ambiente real, do mundo real. Então foi uma intersecção aí, né, esses mundos. Bem legal. E nisso de colocar pitadas de realidade no teu livro, aonde que entrou o Edivaldo? Tem algum personagem, alguma personagem, tem alguma trama que você falou, não, aqui eu vou me colocar? Eu acho que ele está mais na essência do livro de algumas coisas muito legais. Por exemplo, eu adoro tocar piano, mas eu não sou pianista e eu não tenho como fazer isso, eu tenho uma outra vida. E o personagem é um taxista que é músico e tem um piano na sala. Tá. E tenta tocar ali e tal, fazer o piano. Legal, aí, legal isso, legal. Exato, eu falei, eu vou trazer coisas também que são próximas da minha realidade, como eu pensaria isso, né? E, sei lá, tem algumas cenas, eu vou até dar um spoiler aqui, tem uma cena que é uma cena de pegação, né, de quando o Bruno, ele é separado, a mulher dele mora em outro lugar, ele tem um filho em outro lugar, recém-separado, e ele leva a Ingrid para casa. Esse é um spoiler rapidinho, mas só para dar um exemplo. É bom, mas é sempre bom. Esse momento dele estar na casa, dele entrar na casa e ter esse romance com a Ingrid, eu construí com base em um filme muito bonito que eu assisti, um filme chinês, chamado Amores Expressos, que eram vários curtas. Eu peguei um daqueles curtas e falei, cara, isso aqui tá muito poético. Aí fui lá e tentei transformar como uma referência ao Amores Expresso. Ou um outro filme alemão que eu assisti que eu acho o título maravilhoso. A Lua é apenas uma esfera nua. E aí eu fui colocando pitadas disso no texto, assim. Então acho que ele tá no meio, eu não diria que um personagem só, né, mas acho que eu busquei colocar essas referências minhas dentro do livro. Eu acho que esse que é o ponto, Edivaldo. Assim, é impossível você escrever sem colocar referências pessoais. Não tem como. É impossível. A obra é 100% ficcional. Gente, se a gente for lembrar, o Pequeno Príncipe, me veio agora o Pequeno Príncipe, sabe? Foi baseado num evento real do Saint-Exupéry. Exato. Sabe? Ele encontrou um menino, gente, mas ele teve um acidente, o avião dele caiu no deserto. A partir daquilo que ele criou. Ou seja, eu acho impossível, por mais ficcional que seja a obra, por mais fantasiosa que seja a obra, você não consegue abstrair 100% da sua realidade, da sua experiência de vida. Porque a hora que você espreme a história, sai o autor. Sai o criador. Não tem como. Bela imagem, hein? Gostei. Muito perfeito. Muito bom, Sérgio. Acho que é isso mesmo. Acho que tudo tem a ver com nossas referências, né? Antes de sermos escritores, nós somos leitores e nós temos nossa vida, né? Eu acho que o que você falou tem muito a ver. As histórias, acho que isso é uma coisa que o Stephen King fala no livro dele sobre a escrita, que é um livro maravilhoso para quem quer entrar nesse mundo da ficção, de escrever, de dar seus primeiros passos. Acho que é uma boa referência. E o Stephen King, ele explica nesse livro que todas as histórias dele se basearam em histórias reais. Mesmo o Carrie Estranha era uma menina que sofria bullying quando ele fazia colégio. Então aí disso ele ampliou e fez virar uma ficção. Tá, legal. E todos eles ele dá exemplo. No meu livro mesmo, Além da Fumaça, na verdade, assim, eu toco um piano iniciante, né, intermediário, mas a história desse livro, o personagem Bruno, ele nasceu de um professor de trompete que eu tinha. Antes de tocar piano, eu fui tentar tocar trompete. Legal. E esse professor de trompete, ele era taxista. Então ele era músico, que era o sonho dele, tocava na noite, dava aula, mas ele rodava de táxi pela cidade para ganhar o ganha-pão dele. E tinha um filho que morava em Salvador com a mãe. Então a história do Bruno, velho. Tá. E aí eu transformei isso num conto, eu coloquei esse taxista dando carona para uma imigrante angolana,
e tá meio chovendo, aí a angolana conta para ele a história de Leviaçô, que é o deus do arco-íris, mas um conto bonito, mas ainda faltava alguma coisa. E aí que eu decidi mudar tudo e transformar numa obra voltada para o suspense histórico. Ele já não era mais de Salvador, era de Berlim, no fim dos anos 80. Muito show. Transformei tudo. Uma história real. O próprio período, né, Edivaldo? Acho que o próprio período, para você, imagino, os anos 80, a década de 80, deve ter sido marcante. Alguma coisa deve ter te marcado, para você escolher esse período. Exato. Você poderia ter falado assim, não, quero fazer final da Primeira Guerra, quero fazer época colonial, mas o porquê você escolheu os anos 80, que é uma coisa muito legal, sim, deve para você ter um significado. Sei lá se você algum dia até pensou nisso ou não, sei lá, estamos fazendo quase que análise aqui. Faz sentido, eu acho que... Não, faz todo sentido, tem um significado, porque é o ano 87, e, cara, era minha adolescência, né? Começando ali a ler bastante. Caio Fernando Abreu lançou Humanos Mofados em 87, é um livro maravilhoso. Sim, sim. E eu fazia parte de todos esses movimentos culturais. Para mim foi muito bacana resgatar um pouco dessa época, né? Que é o fim dos anos 80, na verdade, né? E começo dos anos 90, eu falo do fim dos anos 80, que é 87, onde muitas dessas coisas aconteceram, né? E era mais ou menos, acho que era minha adolescência, né? Então, tudo muito novo. Então, foi bom resgatar essa época. E também escolhi esse período exatamente por esse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu achei que fazia sentido colocar nesse período por esse momento que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que essa coisa da polarização, de uma Guerra Fria, né, do mundo se dividindo, voltando a ser bem polarizado e tal. Então eu quis fazer um eco com o que a gente vive hoje, como ali é meio que o embrião do que a gente vive hoje, em termos de polarização a nível global, nos Estados Unidos. Porque a história é pulsante, né? A história é pulsante. Você vê, nessa época, no final dos anos 80, década de 90, era uma época de polarização. Nós vivemos depois uma era de globalização muito forte. Sabe? Aí veio a União Europeia, veio o Mercosul, economias unidas, aquela coisa. E nós vivemos atualmente num novo momento de polarizações. Exato. Em quase todos os sentidos. Se fechando. Fronteiras se fechando, as uniões já não estão mais dando muito certo, não quero mais estar junto com você. E daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, nós vamos voltar a viver um momento de globalização, de união, porque a história é pulsante, ela é um pulmão. Sabe? E o pulmão tem expansão e contração, não tem como, gente. Isso é história, basta viver um pouco, você sabe. Edivaldo, como é que foi a produção do livro? Porque eu gosto muito de ressaltar aqui que, obviamente, o autor é o protagonista da história daquele produto. Mas, gente, você tem revisores, você tem capistas, você tem todos os toda a produção de um livro que é uma coisa muito complicada e deve ser valorizada. Como é que foi a tua relação com a produção da obra? Foi muito intensa e, graças a Deus, a editora Lavrador, que foi a editora que publicou esse livro, né, que publica esse livro, foi muito, muito competente em todos os pontos. A capa tá exatamente o astral do livro, que é o se passando em Berlim, a Berlim no fundo, uma coisa meio de mistério. Os dois no carro, ficou muito legal, assim, uma capa meio de livro histórico de suspense, mas também o projeto gráfico todo ele remete aos livros dos anos 90, do começo dos 90. Então eles fizeram uma pesquisa de tipologia para ficar uma leitura gostosa, porque é uma leitura ágil, né? Eu fiz um diálogo, fiz uma leitura ágil, mas ficou uma coisa bem gostosa a produção gráfica. E na parte do texto, cara, passou pela revisão, e a revisão viu coisa pra caramba que corrigia, arrumei. Gente, é fora do normal isso. Cara, é fora do normal. Você se esmera na redação. Não, passa o corretor do Word. Não, tá perfeito. Tá perfeito. Exato. O primeiro revisor, na primeira linha, já acha 2 erros, né? Acha coisa pra caramba. E aí a revisão arrumou muita coisa, arrumou tudo, né? Arrumou tudo. A gente fez muita revisão, até a prova final a gente revisou. E a editora Pamela, ela olhava coisas do texto, do estilo,
coerência, por exemplo, chegaram dois alemães... Eu acho que esse é o grande papel. O grande papel da edição é esse. É a coerência de toda a trama, de toda a história. Perfeito. Faça sentido e coisas que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que ela pegou muitas coisas que eu acabei arrumando e ficou redondinho. Uhum. São dois alemães que vêm aqui para o Brasil, e vem o Bruno com a filha da Ingrid. Tá. E aí, chego no Brasil e falo, nossa, São Paulo, né? São Paulo é frio. São Paulo está muito frio, não sei o quê, não sei o quê. Aí, em alguma outra cena lá, a filha da Ingrid, a Amanda, tá de shortinho, porque tá calor. Ela falou, pô, peraí. Ou tá frio ou ela tá de shortinho. Ok que o frio de São Paulo, para quem nasceu na Alemanha, não é frio. Ela até poderia estar, mas vamos acertar isso. Essa é a função. Era calor, era verão em São Paulo. E é bom que seja calor, porque os alemães estavam suando. Isso fazia parte da percepção do europeu aqui em São Paulo. Então aquela frase que eu coloquei lá que estava fria, porque na minha cabeça, São Paulo, frio, estava inverno. Você vê, às vezes o autor tem essas... Mas, cara, é o editor que pega, é o editor que vai olhar e vai... Exato, por isso que precisa, entendeu? Eu acho que assim, nada contra, você quer escrever teu livro, quer editar, quer revisar, quer fazer a capa, quer soltar de forma autônoma, legal, cara, assim, mas temos que valorizar, a gente tem que valorizar, sabe, todo esse bastidor do livro. Total. Que senão, gente, isso torna a história melhor. Edição, tudo é muito importante no objeto livro. Acho que tem até uma história interessante do novo CEO da Barnes & Noble. Essa é uma história que eu acho linda. Cara, a Barnes & Noble é uma das mais antigas livrarias do mundo, famosíssima nos Estados Unidos, acho que tem na Europa também, mas ela é americana, e ela dominava os Estados Unidos. Aí com a Amazon e as livrarias online, ela perdeu muito espaço, e tentou virar café, colocar café não deu certo, tentou de tudo e não deu certo. Eles contrataram um novo CEO, e qual que foi a premissa para contratar esse CEO, e que deu muito certo? Eles contrataram alguém que amava livro, que ama o processo de fazer livro e o livro. E o que ele fez? Ele valorizou o livro. Então, ele parou de aceitar dinheiro das editoras para colocar um livro em destaque. Ele falou, cara de promoção de leve 3 e pague 1 e leve 3. Não, vamos fazer uma coisa bem bacana. Voltou a crescer. Aí a Barnes & Noble voltou a crescer porque teve um cara que ama livro, valoriza a produção e colocou tudo isso. Então, o Barnes & Noble voltou a crescer, voltou a ter bastante visitação. Eu acho que é uma boa notícia para nós. Serve de exemplo para os editores, para as livrarias brasileiras. Foi um cara que fez o quê? Falou assim, qual é o nosso negócio? Nosso negócio é dar café? Livro. Não é dar café. Não é livro? Não é livro. Assim, ok. Nossa, é dar desconto? Não é dar desconto. Se o negócio livro não for mais um mercado, aí a gente fecha a porta. É preferível fechar a porta. Agora, nosso negócio não é dar desconto, não é dar café, não é... A gente pode fazer tudo isso, mas o foco do nosso negócio é o livro. O livro bem feito, né? Entregue. Eu acho que até voltando um pouquinho para o que você falou, eu acho que, como você falou, é bom também quando você faz uma produção independente, monta e larga, você testa e vê o que rola. De novo, respeitando as diferentes veículos, mídias e como você entrega o seu produto. Mas eu acho que, no meu caso, como eu queria fazer uma coisa muito bem redondinha, tinha que passar por uma editora, tinha que passar por todo esse trabalho de revisão, porque eu acho que é o mais legal, e acho que é um caminho bom para quem quer seguir aí escrevendo. Sem dúvida alguma. Meu amigo, infelizmente nosso tempo é curto. E a gente fala 30, 40 minutos. Mas, gente, passa rápido demais. Vocês não têm ideia de como passa rápido esse negócio. Como que as pessoas... Vamos falar primeiro do livro. Como que as pessoas encontram o Além da Fumaça? Então, o Além da Fumaça, de Edivaldo Silva, você pode encontrar nas principais livrarias aí perto da sua casa, Martins Fontes, Drummond, Livraria Cultura, você pode encontrar, ou encomendar se não estiver lá. E você pode comprar também nas livrarias online. Tem na Amazon, na Martins Fontes, na Loyola, tem na Loyola, na Estante Virtual, ou até mesmo nos e-commerce, Magalu, Mercado Livre. Então, na internet você encontra fácil, pode comprar. Maravilha. E nas livrarias também. Tá. E quem quiser bater um papo com o Edivaldo Silva, quem quiser conversar contigo, conhecer o teu trabalho, trocar uma ideia sobre o livro, sobre tua produção, como que encontra o Edivaldo Silva nesse mundão sem fronteira?
Então, tem meu Instagram, Edivaldo Lino Silva, meu Instagram. Tem o meu Facebook, Edivaldo Silva. Tem o LinkedIn, lá Edivaldo Silva, é fácil de achar também. E tem o meu e-mail, se alguém quiser mandar e-mail e trocar ideias sobre literatura, Edivaldo Acir, com CIR, ACIR, número 1, @gmail.com. E é legal. E eu acho legal essa troca de experiências, eu acho legal, sabe? A gente fez um bate-papo aqui rapidíssimo, mas às vezes a pessoa lê o livro, tem uma visão diferente, dá para bater um papo contigo. Eu acho que é legal esse retorno que o público dá para o autor, o contato do autor com o livro é sempre fantástico. Edivaldo, queria agradecer. Tem uma página no Facebook do livro, que a editora fez. Que legal, olha, então, que legal. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Boa. Que maravilha. É só procurar Além da Fumaça no Facebook, acho que vai até mais fácil. Vai até mais fácil, verdade. Meu amigo, queria agradecer demais a tua presença aqui, foi muito agradável, tenho a plena certeza disso. E, Edivaldo, tendo novidades, tendo novas ideias, tendo novas obras, querendo falar sobre literatura, querendo falar sobre streaming, falar, não, vamos bater um papo dessa vez sobre tal coisa. Mídias digitais. Mídias digitais, pô, fantástico. Entre em contato com a gente, aí tenha certeza, você vir tomar um café com a gente aqui vai ser sempre portas abertas para ti, tenha plena certeza disso. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer falar contigo e com a sua audiência. Legal. E a você que acompanhou mais essa edição aqui do Café Cultural, meu sempre abraço, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo, tenho certeza, tão agradável como foi esse. Abraço. Valeu, Edivaldo. Obrigado. Até mais.